Oi pessoal, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos falar sobre algumas máquinas que foram produzidas para ajudar a erguermos coisas tão pesadas com uma massa muito elevada. Então acompanhe com a professora a partir da página 212. Primeiramente nós vamos falar das polias. As polias, elas também são chamadas de roldanas. Elas são máquinas simples que são capazes de mudar a direção ou sentido da força que nós aplicamos, por exemplo, em um cabo, para a gente deslocar objetos, e elas podem ser fixas ou móveis. Então, se a gente observar num guindaste antigo, que é equipado com sistema de polias, a gente vê que ele precisa estar bem fixo ao solo para que ele seja estável. Então, a força aplicada para rodar a manivela na base permite erguer uma massa que está presa a um gancho. Então, observe aqui, a gente tem uma base, né, o sistema de cordas, e aqui a gente vai ter uma corda que vai sendo puxada através dessa polia aqui para conseguir erguermos uma grande quantidade de massa. Os gregos utilizavam guindastes desde a Idade Antiga, que eram movidos por tração humana ou por animais, que puxavam as cordas por meio de polias que são fixas também. Esse sistema de cordas e polias, ele é bem vantajoso quando a gente precisa mudar a direção ou o sentido da força que é aplicada, ou até para se ter a relação entre a intensidade da força, que precisa ser equilibrada, e a força aplicada para essa finalidade. Então, eles já utilizavam esses sistemas de polias. Olha esse esquema aqui, em que a gente tem uma polia fixa, aqui em cima, e a outra móvel. A polia móvel, ela divide a força-peso da maçã em duas forças de tração, de forma que metade da força-peso ela é equilibrada pela extremidade da corda ao suporte, né, aqui, e a outra metade pela extremidade da corda que passa pela polia fixa. Então, a gente vê que a força de tração terá a intensidade equivalente a metade da força-peso. Então, a massa ela tem uma força-peso que direciona o solo, né? A força-peso ela vai na direção aí da gravidade. Então, se ela tinha uma força-peso de 10 newtons, a força de tração que vai ser feita na corda é apenas a metade, 5, porque a gente divide aqui pelo número de polias. Então, se a gente vê aqui, ó, que a maçã tem uma massa de 2 kg, a sua força-peso será de 2 newtons, porque a força gravitacional é de 10 metros por segundo ao quadrado aqui no nosso planeta. Então, a gente multiplica 0,2 vezes 10, então a gente tem uma força-peso de 2 newtons na maçã. Então, a força resultante para equilibrá-la será de 1 newton, que é a metade. Em um guindaste que tem esses sistemas de polias, ocorre alguma coisa similar, porque a gente aproveita melhor as dimensões desse equipamento para utilizar o sistema de blocos. Então, permite dividir a força do objeto em mais tensões, como se houvesse polias móveis. Então, imagine que esse guindaste precisa erguer uma força-peso de 200 newtons. Para essa tarefa, já que é uma força-peso bem elevada, esse sistema vai ocorrer uma divisão por 4, olha aqui, 4 polias, em que a força-peso ficou distribuída em 4 tensões na corda. Então, a tração vai ser 50 newtons. Essa daqui, então, vai ser dividida, esses 200 newtons vai ser dividido por 4, totalizando 50 newtons. Fica muito mais fácil erguer esse objeto. E o torque? O torque, ele está presente em várias ações que a gente faz no dia a dia, como a gente usar um alicate, uma chave de rodas, como a gente vai abrir uma maçaneta de porta e até mesmo na gangorra. São dispositivos que têm bases em alavancas, ou seja, umas hastes rígidas que podem se mover em torno de um ponto fixo. Então, para a gente ter uma vantagem mecânica. Então, bastando a gente escolher um ponto de apoio para que aconteça, então, essa movimentação. Esse princípio é aplicado nas gangorras, nesses alicates, nos motores que rodam, né? Entre outros objetos que envolvam rotação. Então, se a gente vê que a força aplicada em um objeto ela pode provocar uma aceleração linear, nesse caso do torque, produz uma aceleração angular no objeto, provocando um movimento ou uma tendência de rotação, que é o que acontece nesses objetos que a gente falou que usa esse princípio de torque. O torque, ele geralmente é representado pela letra grega tal, e a sua intensidade depende de 3 grandezas físicas: o braço de alavanca, a distância entre o ponto de aplicação da força e o ponto de apoio e a força aplicada, e também o ângulo do sentido do giro entre a força aplicada e o braço de alavanca. Então, a gente tem aqui, ó, o torque, aí a gente tem a distância entre o ponto de aplicação da força e o ponto de apoio, depois a força aplicada e o ângulo do sentido do giro entre a força aplicada e o braço da alavanca, que é o seno desse ângulo.
Então, olha só, o braço de alavanca, a movimentação aqui e a força aplicada. Então, olha só, a gente tem aqui, ó, a distância do eixo de rotação, a força aplicada, o torque. E esse daqui é o ponto de apoio e essa daqui é a fórmula. Por convenção, o torque ele pode ser positivo ou negativo. Ele vai ser um torque positivo quando o giro ele se faz no sentido anti-horário. Caso a força seja aplicada no sentido horário, o torque é negativo, ele é o oposto. A unidade do Sistema Internacional do Torque é dada por newtons por metro. Agora, nós vamos responder as atividades da página 213. Se você não abriu ainda, abre aí, pausa o vídeo para que você abra o caderno para fazer essa resposta. Com base no que você viu até agora, explique para que servem as polias em um guindaste. Funcionam para alterar a direção ou sentido da força resultante e para obter uma vantagem mecânica. Então, a força resultante a ser aplicada ela é menor do que a força-peso da carga quando a gente vai levantar um objeto. 2. A inserção de polias móveis em um guindaste tem uma desvantagem relacionada ao seu cabo. Explique. A desvantagem é que para cada polia móvel, dobra-se a quantidade de deslocamento do cabo necessária para levantar determinado objeto. E 3. Com o uso ou com a aplicação de uma força desproporcional sobre a maçaneta de uma porta, esta pode vir a quebrar na metade. Utilizando o conceito de torque, explique por que seria difícil abrir a porta nesse estado e propõe uma solução prática e emergencial para abri-la. A maçaneta da porta ela gira de acordo com o torque aplicado no braço dela. Como o braço de alavanca ele foi danificado e reduzido à metade, para se aplicar o mesmo torque será necessário aumentar essa força, dificultando a operação perto desse eixo de giro da maçaneta. Então, de maneira prática, a gente poderia usar um alicate para improvisar o aumento do braço dessa alavanca. Agora nós vamos falar sobre as aplicações do torque. Então, você já deve ter precisado, né, apertar um parafuso, uma porca, ou então consertar algum objeto bem pequenininho. Para isso, a gente usa ferramentas específicas para cada tipo de tarefa, como chave de fenda, chave fixa, chave inglesa, chave Phillips, alicate de ponto, alicate universal, martelo, etc. A função de todas essas ferramentas é gerar uma vantagem mecânica, que você não precisa aplicar tanta força assim. Então, a gente conhecer o torque e as ferramentas e a sua utilização adequada facilita muito para que nós executemos as tarefas com as ferramentas adequadas. Por exemplo, se a gente precisa girar uma porca com uma chave fixa, você precisa executar um torque de 200 newtons por centímetro. Esse valor pode ser obtido caso a gente pegue uma chave fixa a 10 centímetros do eixo de rotação e aplique uma força de 20 newtons, que é a posição A. Ou se a gente segurar um pouco mais distante, a 20 centímetros do eixo de rotação, a gente faz uma força de 10 newtons apenas. Então, por isso que geralmente esses objetos, eles vêm com uma marcação, né, para proteção da mão, uma borrachinha, para a gente aplicar um... Então, esse torque aplicado sobre o objeto será o mesmo, né, e ele exigirá o quê? Uma força menor, a gente segurar na extremidade do objeto. Então, essa região, geralmente, ela é emborrachada ou contém os frisos, e de maneira geral, qualquer sistema que pode ser descrito como uma alavanca é um exemplo de aplicação de torque, como as gangorras, tesouras, ou mesmo o uso de um rodo, um esfregão, também a gente usa esse conceito de torque. Agora, nós vamos para as atividades finais da página 215. Cite 3 exemplos cotidianos que utilizam sistemas de polias. Você pode colocar uma gangorra, objetos de academia que a gente faz os exercícios, você pode colocar guindastes. 5. Resgatando o conceito da terceira lei de Newton, a atração de uma corda é uma força de ação ou reação? Ela é uma resposta à força aplicada, portanto ela é reação. Em um guindaste, podemos encontrar polias fixas e móveis. Qual é a sua principal utilidade? Oferecer uma vantagem mecânica e mudar a direção ou sentido das forças que estão envolvidas. O guindaste de 2 polias móveis pretende levantar um peso de 1000 newtons. Qual deve ser a força resultante do motor tração sobre o cabo para que o guindaste consiga erguer o objeto? Então, a gente vai ter 1000 dividido por 4 igual a 250 newtons. Se a intenção é levantar o peso do item anterior a 1 metro de altura, qual será a quantidade de corda que o motor recolherá? Como a quantidade de corda deslocada é dobrada para cada polia, a quantidade de corda é 1 vezes 2 vezes 2, que dá 4 metros de corda. 9. Lembrando que a energia potencial gravitacional é dada por U igual M vezes G vezes H, calcule a energia potencial gravitacional desse peso elevado a 1 metro de altura. Então, a gente tem lá
Aplicando na fórmula, né? A gente já sabe que a massa vezes a aceleração gravitacional é a força-peso, que é de 1000. Então, a gente não precisa achar a massa. E a altura é 1 metro. Então, a gente tem 1000 vezes 1 igual a 1000 joules. Então, nesse caso, a massa, inclusive, ela será de 100 quilos, né? De acordo com as informações que a gente obteve aí no enunciado. 10. Ao abrirmos uma porta, precisamos girar uma maçaneta. Nessa situação, o torque a ser aplicado depende da distância do braço da maçaneta e da força aplicada. Ele é capaz de produzir um movimento de rotação ou giro na maçaneta para abrir a porta. É representado pela letra grega tal e sua unidade de medida é dada em newton por metro. Matematicamente, podemos escrever o torque como igual aqui a R vezes F vezes o seno do ângulo. 11. Uma das ferramentas mais importantes para um técnico em hidráulica é a chave inglesa. Um colega seu comprou uma e não sabe como usá-la corretamente, mas precisa mexer na parte hidráulica de casa. Usando os conceitos obtidos durante o capítulo, explique qual é o melhor local para segurar a ferramenta e efetuar a operação de giro para que essa tarefa seja menos cansativa. Deve ajustar a chave para encaixar adequadamente nesses encanamentos. Depois, a pessoa deve executar os movimentos de rotação, segurando na extremidade da chave para que a tarefa seja menos cansativa. Não no meio, na extremidade. Recentemente foi inventado um utensílio para a cozinha, o abre fácil tampa de latas. No meio da propaganda, diz que esse item gera mais força para abrir o pote. Explique por que essa afirmação está equivocada. Esse utensílio doméstico visa aumentar o braço de alavanca, incrementando o torque produzido. A força aplicada será a mesma, porém o torque será maior. 13. Sabendo que a aceleração angular é a variação da velocidade angular e que quando existe uma aceleração angular haverá torque, qual é o valor do torque quando um copo gira com a velocidade angular constante? Se a velocidade angular é constante, não haverá variação de velocidade, então a aceleração angular é nula, assim como o torque. 14. Trocar o pneu consiste em elevar o carro com a ajuda de um macaco hidráulico, desparafusar e soltar a roda. A chave de roda que ajuda a retirar os parafusos pode ser do tipo cruz ou do tipo L. Usando o conceito de torque, explique qual delas facilita mais o processo da troca de pneus se ambas tiverem o mesmo braço, isto é, a mesma distância da extremidade até o eixo do giro. A cruz vai levar uma vantagem, porque ela tem duas pontas, isto é, dois braços para aplicação de força. Dessa forma, então, a gente aplica a força dos dois lados, mantendo o mesmo sentido de giro, de modo que os dois torques se somarão como torque resultante, facilitando esse giro na ferramenta, enquanto a chave L terá apenas um único torque para produzir esse giro. 15. Considere a troca de pneu da questão anterior para virar a chave. É necessário de um torque de 20 N por metro. Verifique se o torque resultante de uma força de 100 newtons aplicada sobre a chave L em um braço de alavanca de 0,3 metro e com um ângulo de 30 graus é capaz de girá-lo. O seno de 30 graus, 0,5. Então, a gente vai colocar na fórmula. Então, a gente tem 0,3 vezes 100 vezes 0,5, que é o seno, né? A força aplicada é 100 e aqui a distância é 0,3. Então, vai ser 15 newtons por metro. Então, não é capaz de girar essa chave. 16. Atribui-se a Arquímedes, cientista da Grécia Antiga, a seguinte frase: dê-me uma alavanca a um ponto de apoio e levantarei o mundo. Apesar da citação em si ser exagerada e absurda, ela retrata o torque e o braço de alavanca. Com base nessas informações, qual dos instrumentos abaixo consegue remover o prego com mais facilidade? O martelo remove o prego com mais facilidade porque o seu braço de alavanca é maior. O seu braço. Logo, o torque exercido sobre o prego é muito mais forte se utilizarmos o martelo e o chão como um ponto de apoio. 17. Assinale a alternativa correta. As polias fixas podem modificar a direção ou sentido da tração na corda e, consequentemente, da força aplicada. 18. Por que os tratores apresentam uma roda traseira extremamente grande? Por conta do raio da roda, a gente pensa como um braço de alavanca. Logo, as rodas grandes geram torques mais intensos. De modo geral, os tratores trabalham com uma carga bem elevada. 19. Para que duas pessoas possam brincar adequadamente uma gangorra, quais devem ser as condições mínimas? Que elas tenham pesos parecidos e se sentem na mesma distância do ponto de apoio, ou que seja possível se locomover na gangorra para que as pessoas com pesos diferentes possam equilibrar o torque entre elas de forma que seja nulo. 20. Explique com suas palavras o princípio físico e como deve ser utilizado o seguinte utensílio doméstico para abrir uma garrafa. O abridor de garrafas utiliza o torque como princípio físico de funcionamento. Então, ele depende do ponto de apoio e do braço de alavanca que é gerado. Então, trava-se a tampa da garrafa, usa-se a extremidade do abridor como ponto de apoio e deixa-se um longo braço de alavanca que é o cabo. Nesse momento, executa uma leve
torção sobre a alavanca, removendo a tampa metálica da garrafa em questão. 21. Considere o peso de uma criança de 400 newtons e de um adulto de 800 newtons, que desejam brincar em uma gangorra que permite variar a posição em relação ao ponto de apoio. Se a criança sentou a 3 metros de distância do ponto de apoio, qual deve ser a posição do adulto do outro lado da gangorra para que eles possam brincar adequadamente? Considere que a força seja perpendicular ao eixo de giro, ou seja, 90 graus. O seno de 90 é igual a 1. Então, eles precisam ser equilibrados de modo que a distância do adulto seja dada por quê? Então, a gente iguala. Torque da criança igual ao torque do adulto. 3 vezes 400 igual a distância aqui, vezes o 800, que é do adulto. Então, a gente tem a distância do adulto é 1,5 metro. É a metade da distância da criança. 22. Uma pessoa decidiu cercar seu jardim, mas percebeu que não conseguiria cortar uma cerca de aço com uma tesoura simples. Ao ir a uma loja de ferramentas, ela descobriu que precisava de um alicate de cortar vergalhão. Explique a diferença principal desse alicate para um alicate convencional de corte. O alicate corta vergalhão tem um braço de alavanca maior, possibilitando um ganho no torque gerado. 23. Reflita e responda. É possível que o torque resultante sobre uma maçaneta seja nulo, mesmo se aplicando uma força sobre o braço da alavanca? Sim, caso a pessoa aplique uma força na direção horizontal, na ponta da maçaneta, não tem torque. Então, a gente vê porque o ângulo entre a força e o braço será de 0 graus. Então, não haverá movimento de giro.